Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 179. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 1 Reis, os capítulos 20 e o 21. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos lendo a Tua Palavra. Que tudo que lermos, Pai, fique registrado nos nossos corações e que possamos compartilhar com as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que nós possamos ter sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Abre os nossos olhos para que possamos ver os Teus propósitos, a Tua vontade para com as nossas vidas, Pai. Nos dê direção do Teu Espírito Santo para tudo o que fizermos. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que temos somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã a esta hora enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a essa exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está ventilando a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E lhes obedeceram. A derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o seu Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os outros 32 aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros.
O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os cavalos de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis dos povos de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal de imediato e aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os seus olhos com a sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo pronunciou. Então, o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis capítulo 21, a vinha de Nabote.
Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que eles tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado, está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. O capítulo 20 de 1 Reis oferece uma visão intrigante dos desafios enfrentados pelo rei Acabe de Israel em seu conflito com o rei Ben-Hadad da Síria.
Essa passagem bíblica, que faz parte do Antigo Testamento, fornece valiosas lições sobre liderança, fé e a soberania divina que ainda ressoam nos dias de hoje. Ben-Hadad, rei da Síria, decide empreender uma campanha militar contra Samaria, a capital de Israel. Ele inicia um cerco a Samaria e exige tributos e recursos de Acabe como condição para pôr fim ao cerco. A atitude de Ben-Hadad reflete uma prática comum na época, em que os reis poderosos buscavam fortalecer seu poder e enriquecer seus tesouros por meio dos tributos impostos a nações mais fracas. Acabe, por sua vez, encontra-se em uma situação difícil. Ele decide inicialmente aceitar as exigências de Ben-Hadad, possivelmente para evitar um conflito aberto que poderia resultar em destruição e perdas para o seu reino. No entanto, a submissão de Acabe e essas demandas revela suas fraquezas como líder e a falta de coragem para resistir à pressão de um rei estrangeiro. Dos versículos 7 a 12, apresenta um momento significativo na narrativa em que um profeta entra em cena para fornecer orientação divina ao rei Acabe, de Israel. Esta passagem destaca a importância da fé, da obediência à palavra de Deus e da confiança no Senhor em tempos de crise e desafio. Após o Ben-Hadad da Síria ameaçar Samaria, e exigir tributos de Acabe, um profeta de Deus se aproxima do rei e o confronta. O profeta revela uma mensagem de esperança, afirmando que Deus dará a Acabe vitória sobre os sírios. Ele enfatiza que, apesar da aparente superioridade numérica e militar do inimigo, a mão do Senhor é mais poderosa. A reação de Acabe é notável. Em vez de duvidar ou questionar da palavra do profeta, ele toma medidas imediatas para se preparar para a batalha, demonstrando a sua fé e a confiança na promessa divina. Essa resposta de Acabe destaca a importância da obediência à vontade de Deus e da ação baseada na fé, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Além disso, a passagem ressalta o papel dos profetas na antiguidade como mensageiros de Deus, cujas palavras eram consideradas como orientação divina para os povos e líderes. Então, dos versículos 13 ao 21, narra um momento em que a confirmação da palavra do profeta se concretiza, através de 2 vitórias consecutivas de Israel sobre o exército sírio, liderado por Ben-Hadad. No entanto, Ben-Hadad e seus conselheiros atribuem a derrota ao fato de que Deus dos israelitas é o Deus das montanhas e decidem lutar em terreno plano para ter uma chance melhor. Essa mudança de estratégia leva à segunda batalha, na qual Israel novamente prevalece sobre os sírios, mas dessa vez de forma ainda mais decisiva. Os sírios sofrem uma derrota esmagadora, com seu exército desfeito, e Ben-Hadad foge para se esconder na cidade. Dos versículos 22 ao 34, descreve um ponto de viragem na narrativa, encontrando a relação entre o rei Acabe de Israel e o rei Ben-Hadad da Síria. Nessa passagem, vemos uma reviravolta surpreendente na atitude de Ben-Hadad e uma negociação que destaca a diplomacia e a estratégia política. Após a derrota de seu exército nas 2 batalhas anteriores contra Israel, Ben-Hadad e seus companheiros começam a reconsiderar sua posição. Eles chegam à conclusão de que talvez a derrota inicial se deveu ao fato de que os deuses de Israel eram deuses de montanhas, e agora eles estão convencidos de que podem derrotar Israel em terreno plano. No entanto, antes de lançar outra ofensiva, Ben-Hadad recebe um conselho cauteloso de seus conselheiros mais experientes, que sugere que ele busque uma abordagem mais pacífica. Eles propõem que ele envie embaixadores a Acabe, com a oferta de um tratado de paz e promessas de restituir cidades anteriormente conquistadas por seu pai. Ben-Hadad segue o conselho dos seus conselheiros e envia embaixadores a Acabe, propondo um tratado de paz. Acabe aceita a oferta de Ben-Hadad e concorda em estabelecer um tratado de paz, no qual Ben-Hadad devolve as cidades conquistadas e, em troca, Acabe lhe dá permissão para negociar e comercializar em Samaria. Esta passagem destaca a importância da diplomacia e da negociação política internacional. Ela ilustra como líderes, mesmo em situações de conflito, podem buscar soluções pacíficas através do diálogo e do compromisso.
E no final, o capítulo se encerra com uma condenação de um profeta disfarçado à morte devido à sua desobediência às ordens divinas, bem como as consequências disso para o rei Acabe de Israel. O profeta disfarçado busca a atenção de Acabe fingindo ser ferido, com o rosto coberto de cinzas e com uma faixa nos olhos. O rei Acabe demonstra compaixão ao ver o homem ferido e, em um ato de generosidade, o leva para dentro do seu próprio carro. O profeta então revela sua verdadeira identidade e entrega uma mensagem de julgamento divino a Acabe. Ele condena o rei por ter poupado a vida do rei Ben-Hadad, seu inimigo sírio, após a recente vitória nas batalhas. O profeta afirma que Acabe deveria ter destruído Ben-Hadad e, como resultado de sua desobediência, a morte e o sofrimento recairiam sobre ele e sobre o povo de Israel. Acabe, ao poupar a vida de Ben-Hadad, agiu contra a vontade divina e isso resultou em consequências negativas para ele e seu reino. Bom, Acabe não esperava encontrar um profeta disfarçado e sua compaixão inicial se transformou em uma mensagem de condenação. Esse capítulo 20 encerra com uma lição sobre a importância da obediência às ordens divinas e sobre como a justiça de Deus pode ser manifesta de maneiras inesperadas. Ele nos lembra que a obediência à vontade de Deus é fundamental para evitar o julgamento divino e alcançar a bênção e a prosperidade. O capítulo 21 se concentra na história de Nabote e sua vinha, uma narrativa que envolve o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha, recusa-se a vender sua propriedade ao rei Acabe, que deseja ampliar seus domínios. Isso desencadeia uma série de eventos que ilustram temas de ganância, abuso de poder e injustiça. Jezabel, a rainha, entra em ação, orquestrando um plano maquiavélico para tirar a vinha de Nabote à força, resultando na morte injusta do proprietário. O capítulo também nos mostra a intervenção divina através do profeta Elias, que denuncia os pecados do rei e prevê a punição que virá sobre ele e a sua casa. A história de Nabote e sua vinha serve como uma lição sobre os perigos da cobiça e da corrupção, e como a justiça divina pode ser implacável. Em última análise, este capítulo nos lembra da importância da integridade e da retidão em face das tentações do poder e da riqueza, além de nos alertar sobre as consequências das nossas ações perante Deus. É uma passagem rica em significado e relevante para a reflexão sobre questões éticas e morais. Só detalhando um pouquinho mais, nos versículos 8 ao 10, retrata a reação emocional de Acabe à recusa persistente de Nabote em vender-lhe sua vinha, bem como o contraste entre a atitude do rei e o comportamento justo de Nabote. Após a recusa de Nabote, Acabe retorna ao palácio profundamente perturbado. Sua tristeza e descontentamento são tão evidentes em sua expressão facial e no fato dele se deitar virado para a parede, recusando-se a comer. Essa reação de Acabe revela uma visão de sua personalidade. Ele é retratado como um homem petulante e mimado, acostumado a ter seus desejos prontamente atendidos. A recusa de Nabote desencadeou uma reação desproporcional por parte do rei, revelando sua imaturidade emocional. Então Jezabel percebe o estado emocional de Acabe e questiona sobre a razão da sua tristeza. Acabe relata a recusa de Nabote e sua subsequente recusa em comer ou beber. Este momento destaca o ponto de partida para a ação maquiavélica de Jezabel para satisfazer os desejos de Acabe e tomar a vinha de Nabote à força. Bom, Jezabel começa a executar seu plano maligno ao convocar falsas testemunhas contra Nabote. Ela busca 2 pessoas para testemunharem que Nabote blasfemou contra Deus e o rei, uma acusação falsa que servirá de base para a execução do proprietário da vinha. É importante notar que Jezabel não tem escrúpulos em usar a lei em seu benefício, distorcendo para alcançar seus objetivos egoístas. As falsas testemunhas obedecem ao comando dela e testificam contra Nabote, cumprindo a parte central do seu plano. Sua acusação
incita a ira pública e cria uma atmosfera hostil em relação a Nabote. Ele é levado para fora da cidade e apedrejado até a morte, cumprindo a sentença de blasfêmia. É uma cena trágica que ressalta a perversidade do plano de Jezabel e a falta de justiça em sua ação. Então Elias apresenta uma mensagem impactante de Deus a Acabe, indicando que o juízo divino recairia sobre ele por ter vendido ao mal e provocado a ira do Senhor. Essa sentença divina é consequência direta das ações de Acabe e da sua esposa Jezabel, que foram caracterizadas por idolatria, injustiça e crueldade. Bom, após a profecia severa de Elias sobre o juízo divino que se abateria sobre Acabe e sua casa, o rei rasga suas vestes e veste-se de pano de saco, um gesto tradicional de luto e arrependimento na cultura da época. Essa ação simboliza a humildade de Acabe diante da palavra de Deus e sua tristeza genuína pelos pecados que cometeu. E a história se encerra com uma nota de misericórdia e graça por parte de Deus. Deus envia uma palavra a Elias, instruindo a informar a Acabe que, devido ao seu arrependimento sincero e humilde, o juízo divino não virá durante sua vida, mas sim na geração de seus filhos. Isso mostra a misericórdia de Deus e sua disposição em responder ao arrependimento genuíno. Bom, terminamos por aqui, que possamos buscar a humildade, o arrependimento e a fidelidade em nossas vidas, trazendo glória ao nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que fazemos. Que Deus nos ajude a aprender as lições eternas dessa passagem que nós lemos e aplicá-las em nossas vidas diárias. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.